Привет. Здравствуйте, асгардианцы. Мне 56 лет, и за свою жизнь я дал сотни интервью, провел десятки пресс-конференций, лайвстрим. Это для меня необычный формат, если честно, это вообще первый мой опыт разговаривать и видеть глаза людей. Сейчас я вижу только один глаз, это глаз камеры, и все бывает когда-нибудь в первый раз. У нас час эфирного. Eu vou responder as perguntas Первую половину я que eu буду recebi отвечать на вопросы, anteriormente. которые Na segunda parte, ко мне ранее, eu а vou во второй responder as perguntas que vão буду отвечать на chegando вопросы, no которые regime будут online, que eu vou поступать. ver aqui na tela Буду видеть, do, надеюсь, на do meu экране computador. своего Então, vamos монитора. começar. Eu Итак, начнем. recebi cerca de 200 perguntas e, com Более 200 certeza, a вопросов. maioria... И, Eu конечно não же, vou ter tempo para на responder a большинство из todos, них я просто porque eu физически tive essa первый lista, перечень. mas Я eu escolhi as отобрал perguntas mais наиболее часто frequentes e встречающиеся mais вопросы, а также, interessantes, do meu на ponto мой de взгляд, vista. As наиболее perguntas nós recebemos só dos вопросы residentes da Asgardia, por isso, поставили, aproveitando a поэтому я, oportunidade, пользуясь eu случаем, gostaria de хочу agradecer aos поблагодарить вас, residentes, porque vocês são a президент, base то, что вы da являетесь nossa основой sociedade asgardiana, этого. e muito obrigado por isso a vocês. И спасибо вам за это большое. Então, Итак, aqui a pergunta вот veio. Eu nem sempre eu vou saber o ну, nome я, к da pessoa e o país, mas eu знаю vou tentar имя и страну, но постараюсь fazer o по máximo. максимуму A возвращать. Nicholas Вопрос от Hoffman, dos Estados Николаса Unidos, Хоффмана. existem os planos para Если o Solar seja что-то uma moeda в pública личной цифровой parecida com валютой, Bitcoin. возможно, Solar похожей на nunca vai, биткоин. vai ser parecida a Bitcoin, Но porque Solar никогда не будет Bitcoin по é той простой uma биткоин. moeda especulatória, cujo Эфириумная valor tem валюта, restrições, tem которая missão определяется тем, что есть ограничение, limitada. ограниченной эмиссии Solar количества é биткоинов. uma moeda Solar же digital является normal e a sua цифровой emissão валютой, vai и depender эмиссия do этой валюты volume будет do mercado зависеть от объема dos produtos цифрового digitais, do mercado рынка, который, собственно, будет da Asgardia. Solar рынок já Асгарди. está na Solar circulação уже введен e в mesmo os опытное salários de обращение. 2019 para os Зарплаты за funcionários 19 públicos da Asgardia já foram pagos em solares Асгарди уже выплачены e в não está Solar. previsto que Solar vai ser Не предполагается, vai ser feito em что moedas ou em бумаги, notas, porque é uma это comunidade все-таки digital e Solar цифровое está государство, planejado и como uma Solar moeda планируется как digital, чисто mas ao mesmo цифровая tempo валюта. os cidadãos da Вместе с тем, Asgardia escolheram 12 есть moedas do асгардианские mundo 13 onde eles валют queriam мира, converter o которые они Solar. хотели бы Essas 12 конвертировать moedas estão в Solar. definidas e nós Эти esperamos 12 валют que определены, os nossos programistas, o nosso suporte técnico, наши технические vai fazer поддержки essa обеспечат conversão no эту final конвертацию desse к концу лета ano. этого A года. taxa В um настоящее solar время курс de um solar é на igual a равен euro. No евро. futuro, В dependendo, перспективе, vendo но as видя, какие guerras торговые войны идут сейчас entre между as странами moedas и между terrestres, валютой, nós esperamos que Solar vai ser станет как раз uma moeda que une объединяющей os mundos. рынки земли A валютой. pergunta do Ali da Arábia Saudita Вот он коррелирует é то, uma чем pergunta вы simples e испытали. direta. Quando nós vamos Ну, receber o такой cartão простой, прямой ID вопрос. Когда же мы ou o получим cartão de карточку cidadão esse ano ou no ID ano que vem? или карту Na в verdade, следующем году? hoje em dia nós Ну, на temos самом duas деле, у categorias нас de на сегодняшний asgardianos. день A есть primeira, две a категории categoria asgardiano асгардианцев. simples, Это que não категория recebe nenhum просто cartão асгардианец, который e não paga каждый nenhumas имеет contribuições, e tem categoria de residente. взносов. И есть категория Residentes pagam 100 резидент. euros por ano Резидент e оплачивает 100 a евро в год. próxima etapa nós esperamos que vai ser o Этапом, cidadão, надеемся, уже né, будет e tendo при com выдаче emissão
de passaportes гражданских asgardianos, mas isso vai паспортов, acontecer но só это имеет смысл depois только de pelo menos um хотя país бы одна terrestre земная страна vai aceitar Asgardia como в um estado качестве independente. Então, независимого no próximo ano, государства. só vai ter a Поэтому ближайшие posição de residentes da только Asgardia. позиции Quanto à резидентов. identidade, cartão de Для identidade, nós получения podemos já ID-карт emitir já мы agora, можем mas nós não, приступить к их выдаче não немедленно. gostaríamos que o cartão de residente ID-карта seja uma резидента lembrança, Асгардии. um souvenir. Nós gostaríamos de Мы unir com as хотели бы possibilidades объединить bancárias, ее с некими financeiras, e para финансовыми isso банковскими nós возможностями. temos que Для этого мы aprovar pelo должны parlamento принять a lei парламентом sobre a закон о moeda nacional, que nós vamos чтении он будет рассматриваться на analisar, следующей vamos discutir восьмой na próxima sessão цифровой do parlamento, que vai acontecer no скорее всего, final где-то de в конце maio, e depois na мая этого sessão года. de И verão, дальше на a летних lei sobre o Banco Nacional, национальном onde банке. vai ter a emissão Вот тогда, наверное, и de будет cartão de произведена identidade, e эмиссия, vocês vão receber, и вы se получите ее. Но в том indicarem случае, конечно, o все покажете código почтовый postal para que possamos fazer эту esse envio рассылку desses произвести. cartões de identidade. А, Kong Qian da China pergunta como Кон nós Кючан из vamos Китая спрашивает, lançar 1 собираем milhão de habitantes para o espaço. жителей Durante в 3 anos de космос. existência de Но Asgardia, никогда за nenhum dos предыдущими nossos Асгард políticos nunca falou que nós наших vamos политиков никогда lançar не 1 говорил, milhão что de мы pessoas para o запускать espaço. собираемся. Foram outras Некоторые pessoas другие na товарищи Terra estão на planejando de ir земном para шаре, Marte. Марс и так Não, далее. Нет. a nossa missão da Целью Asgardia é a Асгардии и нашей possibilidade основной миссии de возможность рождения первого de человеческого nascimento da primeira ребенка в criança no космосе. На espaço. эту Já тему temos as perguntas e сегодня vamos мы falar sobre isso um pouco mais поговорим tarde. об O, этом o residente da чуть Turquia, позже. Президенты в Турции, se eu não sei se é nome ну ou вот apelido, нет, é я бы melhor даже плохо colocar um сказал, что nome, они против porque все-таки называться estamos, своими именами, потому estamos morando no estado e não анонимной социальной Vision сети, Koflo, da но Turquia, некто Vision pergunta se a Koflo, o nosso estado vai ter uma у língua нашего especial. государства Vocês свой sabem особый общий que язык. teve Ну, вы referendo знаете, entre os guardianos de референдум среди escolha das асгардианцев línguas и по выбору nacionais, e государственных no языков final Асгардии. desse referendo foram В escolhidos ходе 12 этого референдума было выбрано línguas, 12 12 idiomas, государственных, uma parte dos на части quais которых сегодня, nós как мы temos hoje a сказали, будет tradução simultânea, производиться. mas sobre uma língua comum Что asgardiana, касается sim, общеасгардианского языка, то да, existe isso ответ nos да, planos. в планах Асгардии E это объективным образом вытекает isso do надземным caráter do характером nosso нашего estado, космического государства é um objetivo надграничным, que nós поэтому temos да, que resolver это nos задача, próximos которая tempos. Não в podemos ближайшее pensar que время não не se нужно pode думать, что она resolver esse неразрешима. История problema. Existe na história os создавались casos quando новые se языки, и criavam примерно novas через línguas e два depois de algumas gerações já 60 vira лет uma это norma, становится уже uma нормой. regra. Я надеюсь, Então что eu в acredito течение вот que этого os срока asgardianos vão все elaborar разработают собственный язык o seu и будут на нем próprio говорить и idioma, получать que vão образование aprender e vão estudar и так e далее. vão falar. Colista Shoemaker dos Estados Unidos pergunta Шумейкер из США sobre o governo. A Ana Mercedes Dias se ожидаем, что ela retirou. отставку, и Eu надеюсь, что она в espero que ela порядке. está Не bem. Sim, a Ana беспокойтесь, está bem. Hoje me в порядке. mandou Она uma сегодня mensagem мне SMS desejando пожелала bom успех. live. E sim, é muito bom que Да, Asgardia это já здорово, virou что правительство um estado que agora está стало na primeira государством, что crise здесь первый estatal. Na правительственный verdade, a Ana Mercedes кризис. На самом não se деле, retirou, Анна ela Мерседес é a никуда minha не ушла, conselheira она является principal сейчас моим. e uma parte dos ministros do Более того, governo, do часть nosso governo, министров vai ter они uma перейдут в uma ближайшие ordem дни nos вот еще и próximos dias. Eles vão указ passar no meu governo, lá trabalhando no моей meu governo, администрации que vão preparar готовить as eleições do novo выборы governo. нового Essas правительства. eleições Эти выборы vão ser это a будет решение decisão do парламента parlamento, vão acontecer где-то no в третьем segundo квартале trimestre этого desse года ano и e vão завершаться terminar até где-то 1º de novembro. Então eu me dirijo a случаем, todos os да, residentes, todos vocês têm direito a президентом participar no все вы concurso имеете право. para o cargo de ministro На nesse governo. замещение Isso должностей não vai министров в ser um этом concurso правительстве dos ficheiros
brasileiros, Это не будет como nós fizemos da ответ, primeira vez, как isso мы não это deu сделали muito certo, mas впервые. vai ter um concurso dos programas, ou Это seja, будет nós конкурс vamos escolher программ, os ministros то бишь que vão мы будем apresentar выбирать os министров, которые programas представят mais наиболее economicamente экономически eficientes para страны levantar для a nossa поднятия economia para um nível adequado à economia da экономики Asgardia. Асгардии. A pergunta do México, Вопрос ряды o prefeito é мэра uma parte является da Asgardia e precisa de Асгардии, dirigente. им необходим Quem você руководитель. vê Кого nesse вы видите в cargo? этой роли? Na verdade, Ну, aqui existe um тут есть, может mal-entendido, быть, некоторые pelo que eu которые entendi. я хотел бы прояснить. Я имею в Estou виду falando иерархию da hierarquia da sociedade сообщества dos Асгарда или asgardianos. O общества nosso асгардианцев. objetivo é que as eleições dos dirigentes, Выборы inclusive os prefeitos являются в da, частности da, das за угодами cidades, мэра городов. porque a Asgardia Ведь não Асгардия vê не видит fronteiras terrestres do страны espaço, земных mas ela vê космоса. as cidades, que é a revelação Земля, она dessas видит cidades são as estrelas. звездочку Então, nós gostaríamos Асгардии. que em cada cidade Соответственно, na мы Terra, хотели бы, onde чтобы в каждом a городе quantidade dos на habitantes Земле, которое supera количество 5.000 жителей habitantes ou menor, 5000 человек, se forem а если меньше, menor, то эти города pode ser conglomerados de объединяться cidades, в некоторые para que tenham конгломераты, eleições dos чтобы prefeitos. проводились выборы Pode ser que alguém мэров. não Может goste быть, desse название nome, не porque понравится, кто-то coincide из com или o prefeito da совпадает cidade terrestre, с принятым pode ser названием моего города, то могут representante назвать городской представитель da Асгардии, cidade как угодно. asgardiana, И чтобы cerca de далее 50 этим mil cidades около desses, 50 para тысяч que esses prefeitos на depois земле, чтобы потом эти мэры выбирали escolhem уровень региональных представителей, representantes ну, так regionais, называемых префектов, governadores, уровень embaixadores, стран, cônsules, сенаторы, послы. cônsules Дальше e уже depois были membros do бы parlamento. прямые выборы Por членов isso, de парламента. fato, tem que Поэтому ter essa фактически pirâmide должна быть выстроена вот de правление gerenciamento. асгардианцев снизу. Já aconteceram na primeira Прошли etapa, foram eleitos выборы на почти 50 50 prefeitos. мэров. Это Isso é очень muito мало, pouco, e agora eu me поэтому dirijo a todos os обращаюсь asgardianos. ко всем Virem резидентам, residentes, participem становитесь das резидентами eleições и участвуйте dos в prefeitos nas выборах cidades мэров onde в тех vocês moram, городах, na Terra. где E вы para isso живете на precisa земле. que nessa cidade tenha no Необходимо, чтобы в mínimo данном 10 городе было asgardianos, не менее 10 асгардианцев, необязательно, não obrigatoriamente residentes, которые бы para que в na цифровом votação, por голосовании votação digital, possam выбрали escolher o seu своего мэра. prefeito. Надеюсь, что в этом Eu espero году que это esse movimento движение cresça mais até будет as выборов eleições в no парламент. parlamento, До até as eleições do выборов parlamento. Parlamento funciona, присутствует, onde temos representantes в de нем 42 представители países do mundo, 42 стран e realmente é мира присутствуют. uma И это уникальное, конечно, uma reunião única das pessoas, porque mesmo na собрание. ONU não tem tecnologias de Наций невозможно, не realização проводится, нет технологий de проведения sessões parlamentares цифровых digitais, e nós já парламентских realizamos сессий. 7. А у нас прошло 7 reuniões do parlamento, 7 só 2 заседаний tivemos парламента, из них только 2 было в очной offline, форме, que мы realizamos 2 проводили vezes их. por ano. No ano passado fizemos na В этом году Estônia, проводили, в a прошлом году primeira проводили sessão do в parlamento teve Эстонии, na Áustria, первый e ainda não в Латвии, decidimos onde vai acontecer a не решили próxima еще sessão, e 5 в этом году. sessões, 5 5 заседаний reuniões будут na в цифровой forma форме. digital, é uma И, tecnologia соответственно, única que уникальная cerca технология. de И до 40 выбора membros do parlamento порядка novos no terceiro новых членов trimestre. парламента будут также Também в sugiro третьем que todos os квартале. И я также asgardianos предлагаю não hesitem, не porque sim, o стесняться, membro do parlamento é uma grande потому что да, responsabilidade, член mas mesmo парламента assim это большая nós esperamos ответственность, но тем не менее мы ждем sangue novo, новую digamos свежую assim, кровь, que possa fazer o trabalho do nosso еще parlamento более mais сделала бы eficiente. работу нашего парламента. Bom, nós temos outra pergunta. Еще у нас есть вопросы. As perguntas muito interessantes. Eu não sei Все quem fez почему-то не essa так pergunta. Como волнуются, você не vai знают, solucionar o problema de решите corrupção na проблему Asgardia? коррупции в Eu Асгарде. vou ficar muito Ну, вы feliz знаете, я se буду na просто рад, Asgardia если в Асгарде tiver будет essa коррупция, corrupção. потому Eu что vou ficar muito feliz porque isso significa que государство realmente состоялось, что такое o же Estado великое государство aconteceu. Foi без uma коррупции. brincadeira, mas Но это falando шутка, sério, конечно, а если серьезно, то Asgardia é um Estado digital e
isso minimiza os riscos de corrupção, porque todas as transações vão acontecer da forma transparente no protocolo digital. Por isso, o parlamento, eu vou apresentar essa iniciativa no parlamento. Nós não vamos fazer isso como nos estados terrestres, não vamos ter proibição de ser funcionário público. É uma lei que o parlamento aprovou sobre funcionários públicos da Asgardia. Nós vamos autorizar trabalhar no comércio e ser funcionário público ao mesmo tempo, se pagar todas as taxas. Então, o menor problema da Asgardia é o problema da corrupção. Eu prometi falar sobre o nascimento da criança no espaço, porque a pergunta era: para que precisa dar à luz a criança no espaço? Quem precisa disso? Mas, na verdade, isso é o mais importante que a humanidade precisa, é sentir que é imortal, porque temos que ir para a Lua, para Marte. Para Marte é só um ingresso, só ida mesmo. E se a humanidade não aprender a se multiplicar no espaço, nós vamos estar muito ligados à Terra, vamos ficar na órbita baixa da Terra e nós não vamos poder ficar muito tempo no espaço e a humanidade não vai alcançar o que já alcançou quando saía uma espaçonave e as pessoas não sabiam se poderão voltar. E mesmo navegando, quando os primeiros navios saíam para o mar aberto, não sabia se podia voltar. Então, sem reprodução dos seres humanos, é impossível. E antes de viajar para o espaço, primeiro na órbita terrestre, depois na órbita da Lua, depois já nas distâncias mais afastadas, nós temos que aprender a se reproduzir. E por isso temos que resolver o problema de gravitação artificial. E o segundo problema é proteção da radiação espacial. E o primeiro lançamento, a primeira saída ao espaço foi um acontecimento muito marcante, mas o nascimento da primeira criança vai ser mais marcante ainda. Essa esperança para a imortalidade da humanidade nas condições de cataclismos naturais, tecnogênios, espaciais, é a missão principal da Asgardia, de todo o nosso programa científico. Yaroslav, da Rússia, pergunta como conseguir o status de Estado dos países existentes. Existem outras perguntas parecidas que Asgardia não é bem um Estado, mas na verdade Asgardia tem todas as características necessárias para um Estado, de acordo com a OTAN, com a ONU, que os nossos juristas, nossos advogados falavam sobre o território, e na verdade o Estado está escrito que o Estado tem que ter território, mas não está escrito em nenhum lugar qual seria o tamanho desse território e onde tem que ter. Então, o lançamento do nosso satélite asgardiano, nosso satélite asgardiano, nós declaramos que o nosso território fica 500 e tal quilômetros e tem todos os dados digitais sobre nossos residentes asgardianos. Então, de acordo com todas as características, nós somos um Estado, mas para a Organização das Nações Unidas é um choque informacional, porque isso nunca aconteceu na história da humanidade. Por isso, nós temos um grande caminho pela frente e para fazer uma declaração para a ONU oficial, nós precisamos
que pelo menos alguns dos nossos países existentes da ONU assinem um acordo bilateral com a Asgardia, que reconhecem a Asgardia como um Estado independente. Eu, infelizmente, não posso dizer com quais países já estamos discutindo, porque não são formais, não são oficiais através do Ministério das Relações Exteriores, porque nós não queremos ter algum comentário negativo antes de mandar essa declaração com o pedido de reconhecer a Asgardia como Estado independente. Nós temos que entender que a resposta vai ser positiva para não criar o fundo informacional negativo. E por isso, respondendo mais uma vez as perguntas sobre reconhecimento. Então, nosso objetivo é realizar um trabalho preparatório com os países que não entram no G20, então nós vamos trabalhar com os países com a população mais ou menos igual à Asgardia. Nós temos 1 milhão e alguns mil, 153, 154 lugar na lista dos países. Então, nesse segmento, nós vamos realizar esse trabalho preparatório e depois nós vamos sair para a assinatura de acordos bilaterais com 2 ou 3 países e depois disso já nós podemos fazer a declaração oficial para a ONU. Isso é um trabalho para 2021. Eu acredito, nesse ano nós vamos fazer acordos prévios, mas no ano que vem eu acredito que nós vamos fazer esse trabalho. Anatoly pergunta se existe um fundo de venture da Asgardia que investe nos startups. Eu não diria que é um fundo de venture. Foram registrados, foi registrado um holding, Asgardia Financial Art. É uma arca financeira da Asgardia. Esse holding, onde está se planejando um pacote principal do governo, outro pacote dos investidores grandes. Esse fundo já foi registrado de acordo com as leis da Áustria, está em Viena, onde está o Estado-Maior da Asgardia. E nos próximos meses vai ter a emissão das ações para a compra do Banco Nacional da Asgardia e também para uma série de startups ligadas a tecnologias espaciais. Ou seja, os residentes da Asgardia vão ter possibilidade, pelo preço nominal, obter as ações na etapa da sua emissão, e as ações dessa comunidade venture são todos os projetos comerciais e econômicos da Asgardia serão realizados através da Asgardia Financial Arc. É uma estrutura principal financeira da Asgardia. Stefan Nicholas, da Grã-Bretanha, pergunta se vai ter mais eventos locais para os asgardianos. Já discutimos o tema dos prefeitos das cidades hoje e dos embaixadores da Asgardia nos países. O parlamento determinou os primeiros 25 países de acordo com a prioridade, onde vão se abrir as representações da Asgardia. E a pergunta sobre os eventos locais é uma questão dos prefeitos e dos representantes da Asgardia nesses países, porque nós realizamos no nível federal, no nível de estado, uma vez por ano, uma conferência. A primeira conferência aconteceu em Dornstadt. Foi uma conferência na área de ciência e investimentos. A segunda conferência tinha que acontecer em julho desse ano em Montreal, sobre as questões da cidadania e direito. Infelizmente, por causa do coronavírus, que também tem muitas perguntas sobre coronavírus, eu vou falar mais tarde.
Infelizmente, por causa do coronavírus, tínhamos que passar essa conferência para setembro. Eu espero que até lá a situação melhore. E também estamos realizando mais um evento por ano, é uma reunião do parlamento. Acontece também, ao mesmo tempo, a reunião do governo, do Conselho Superior Espacial. A Asgardia também participa em eventos mundiais na área de espaço. Sobre a pergunta do Stefan, os eventos locais devem ser feitos pelos asgardianos. Nós vamos fazer um concurso agora, que nós já temos experiência muito boa de realização de concursos, já escolhemos a bandeira, hino, etc. Teve outro concurso pelo parlamento. Por favor, façam mais iniciativas dos locais, porque nós não podemos inventar tudo. Nós temos centenas de asgardianos no mundo inteiro. Por favor, apresentam suas iniciativas. Os nossos asgardianos estão em mais de 200 países do mundo, residentes em mais de 100 países do mundo. Can Aldegül, da Turquia, diz que é cidadão de Asgardia. O meu filho também tem 4 anos, vira cidadão automaticamente ou não? Pelas leis da Asgardia, os menores podem se tornar asgardianos e residentes e no futuro cidadãos com autorização escrita dos seus pais. Então, sim, se você autorizar, o seu filho de 4 anos vai virar também asgardiano. Alexander. Estática, eu não sei o que é estática. Está perguntando como a Asgardia trata micronações e estados virtuais. Nós não somos micronação, nós somos um estado plenipotenciário. A única diferença do estado terrestre é que nós não temos pena mortal, escravidão. Em outras posições, nós somos um estado. Não tem diferença de outros estados, de outros países. Por isso nós achamos que nós somos um estado. Nós temos outro formato, um pouco diferente do formato terrestre, e vai levar um pouco mais tempo para ter esse reconhecimento. Sheldon Gallagher dos Estados Unidos pergunta sobre escreva a sua própria opinião dos ramos da Asgardia para os próximos 3 anos. Para os que trabalham na Asgardia e para todas as pessoas em geral. Bom, a primeira prioridade é um estado hierárquico da Asgardia e reconhecimento da Asgardia. É a primeira prioridade nossa. A segunda prioridade é o espaço. É o espaço de desenvolvimento das tecnologias, tecnologias que vão levar ao nosso objetivo principal, o nascimento da primeira criança no espaço. E terceira prioridade, lançamento da economia existente da Asgardia, porque nós não podemos dizer que nós temos muito sucesso econômico ainda. Obviamente, nós temos 3 anos e pouco e começamos do zero. E então, essas 3 prioridades para os próximos anos é reconhecimento da Asgardia como um estado independente. Segundo, pesquisas espaciais. E terceiro, economia, levantamento da economia da Asgardia. Экономика, поднятие экономики Асгардии. Tem muitas e muitas perguntas sobre educação e realmente isso é muito bom, porque
Na Asgard, mais de 70% são jovens, meninas e meninos, moças e moços, porque eles que se preocupam mais com as questões de educação, de ensino, quando se pode obter diploma asgardiano, escolas, universidades, etc. Asgard não é universidade, é um estado, e o nosso objetivo é criar toda a infraestrutura para permitir aos cidadãos da Asgard realizarem as suas ideias. Então, nós estamos abertos para a criação de qualquer coisa, sem escolas, e apoiar isso tecnologicamente, mas a iniciativa deve vir dos locais, dos prefeitos, dos governadores, dos países representantes, dos membros do parlamento. Apresentem os seus projetos e nós vamos colocar no financiamento do Asgardia Financial Arc, mas esperar que essa iniciativa vai vir do parlamento ou do governo é difícil, porque tem muitas questões, muitos objetivos de prioridade que nós temos, e não acredito que no próximo ano nós possamos descer esse projeto de cima, mas nós vamos apoiar esses projetos se vierem da comunidade dos asgardianos, nos locais mesmo. Arturos da Irlanda pergunta sobre o projeto da Asgardia sobre internet satélite, se está tudo indo de acordo com o plano. Sim, temos várias perguntas desse tipo, sobre quais são os ramos científicos que nós estamos tratando agora na Asgardia. São 3 projetos desse. Primeiro é o projeto de criação. Eu vou falar cautelosamente, porque essa informação é confidencial. É a criação do módulo próprio espacial asgardiano. Vamos passar essa fase de satélite e vamos passar para o módulo da órbita baixa. É o primeiro projeto que nós estamos tratando, inclusive eu pessoalmente. Segundo, sobre o que a Arturos da Irlanda pergunta, internet e satélite. A ideologia da Asgardia é garantir para cada asgardiano a independência máxima dos dispositivos terrestres, ou seja, toda a comunicação satélite está ligada às estações terrestres, e os governos de diferentes países nem sempre permitem usar o seu território para a transmissão do sinal, etc. Então, o nosso ideal é que o asgardiano possa estar ligado com a Terra só com os pés, porque está andando pela Terra, mas a comunicação deve ser feita via celular, que passa para o satélite, ligado ao outro satélite, onde o sinal vai vir para o celular do outro asgardiano, sem uso entre eles dos dispositivos terrestres. É um objetivo científico-técnico muito difícil e ainda não tem a solução, mas nós estamos trabalhando nesse ramo, inclusive com a possibilidade de uso de canais ópticos e outros canais de comunicação que vão permitir evitar o uso de dispositivos terrestres. E terceiro ramo que nós estamos tratando é a plataforma digital da Asgardia, que vai ajudar a criar o mercado dos produtos e serviços, produtos virtuais, transações virtuais, o mercado de serviços públicos, porque nós vamos oferecer aos nossos cidadãos, aos nossos cidadãos
todo o conjunto de serviços que qualquer Estado oferece aos seus cidadãos, como divórcios, casamentos, certificado de nascimento, herança, etc. Todos os serviços comuns que vão ser oferecidos no formato digital. Então, a criação dessa plataforma digital completa da Asgardia é o terceiro objetivo prioritário da Asgardia em termos de pesquisas científicas e tecnológicas. Então, o grupo de asgardianos da China dizem que por firewall eles não têm acesso ao YouTube e ao Google e não podem participar do live. E perguntam se a IT Grupo da Asgardia pode oferecer uma ponte de informação e pedem para não esquecer a eles. Não esquecemos vocês, porque a diáspora da China está nos primeiros 5, como entre os asgardianos. E no 8º lugar, entre os residentes, não podemos solucionar o problema do firewall, porque é a questão do seu país, mas sobre a ponte informacional, eu vou colocar esse objetivo para o meu departamento tecnológico e vamos ver o que poderemos fazer com isso. Então, mais uma pergunta direta, breve. O que eu vou ter por meus 100 euros? Está perguntando uma pessoa. Mas tem muitas perguntas dessas. Primeiramente, ter a aprovação à lei sobre a moeda nacional, os que pagaram 100 euros, todos os residentes, vocês poderão ter o seu dinheiro a qualquer momento de volta. Tem que fazer a solicitação e vocês poderão receber de volta. Aos que pagaram pela primeira vez, pelo primeiro ano, nas suas contas eletrônicas, as guardianas, vocês recebem 100 solares. Então, esse dinheiro você pode gastar no âmbito da economia da Asgardia, por exemplo, pagar a taxa asgardiana, pode também, esse dinheiro vai para o orçamento da Asgardia. O orçamento de 2020 foi aprovado durante a última sessão do parlamento, que aconteceu há algumas semanas. E esse dinheiro vai para pagar salário para os funcionários públicos da Asgardia, parlamento, administração, etc. E todos os eventos e programa estatal que nós realizamos. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês recebem pela sua taxa, pelos seus impostos na terra? É a mesma coisa. É um direito eleitoral. É o direito de ser eleito em qualquer nível da pirâmide, é o direito de trabalhar na Asgardia, de abrir o seu negócio na Asgardia, é uma lei sobre as empresas, sobre o negócio na Asgardia, vai ter na primeira leitura, será aprovada na primeira leitura durante a sessão de maio do Parlamento da Asgardia, na segunda leitura será aprovada no final de verão, agora. E também vai ter escala fiscal. Eu espero que essa escala seja mais baixa para aumentar o interesse dos asgardianos no registro das suas companhias digitais na jurisdição da Asgardia e para receberem os seus lucros em solares, com a sua conversão futura em outras moedas. Se depois precisar desse dinheiro na terra. Já falei sobre a língua. Se eu posso ser astronauta na Asgardia, é o que preciso para isso. Já falei que 1 milhão de asgardianos não vamos lançar para nenhum lugar. Mas falando sem brincadeiras, nós estamos planejando, estamos esperando que em 2026 vai ser lançado o primeiro módulo espacial da Asgardia. E
E, de acordo com os nossos cientistas, vai ter 2 pessoas. Não posso falar mais nada porque eu não quero enganar ninguém. Mas eu espero que em 2026 nós vamos ver os primeiros 2 astronautas asgardianos que vão passar por todos os testes e ensaios necessários de acordo com os padrões atuais dos países principais. O Canadá, residente, ele diz que ele é residente e se pode obter branding e mandatos. Hoje em dia, eu tenho para aprovação um pacote de documentos, uma série de documentos sobre franquias da Asgardia em diferentes ramos, em diferentes áreas de atividade e alguns projetos de acordos à licença. No futuro próximo, a administração vai mostrar, vai apresentar esses documentos ao novo governo e depois os representantes da Asgardia nos locais, nas cidades, nos bairros, nas regiões dos países, nos continentes, ou seja, as pessoas encarregadas nos locais, vocês, você como residente da Asgardia, cidadão do Canadá, pode ser um deles no seu local. No Canadá, até antes dos Estados Unidos e antes da Rússia, foi aberta a primeira representação da Asgardia. Eu já falei que o nosso estado maior fica em Viena, em forma de organização pública, não comercial, que se chama Asgardia Terra Arc, Arco Terrestre da Asgardia. Então, a primeira representação da Asgardia foi aberta no Canadá. Então, você tem uma certa prioridade perante outros países para receber esse status. Então, você pode ser eleito como prefeito, como membro do parlamento, se apresente sua candidatura no governo, obtenha franquia de uso do brand Asgardia nos seus projetos. Isso se trata de todos os residentes da Asgardia. Só os residentes têm esse direito. Cristiano Murdoca, da Argentina, pergunta como podemos ajudar aos que não podem pagar essa cota para a cidadania. Não é cota de cidadania, é uma contribuição anual, cerca de 8 euros por mês, 100 euros por ano. Infelizmente, hoje, pela lei da cidadania, que já foi aprovada na Asgardia, não prevê, como em qualquer outro país, falando nisso, a possibilidade de pagar por alguém. Ou seja, cada residente, ainda não temos cidadania. Cada residente da Asgardia tem que pagar ele mesmo a sua contribuição. Ele tem que comprar solares e em solares tem que pagar essa contribuição. Não tem essa possibilidade de pagar por alguém. Mas também não verificamos se uma pessoa da Argentina paga em forma eletrônica, porque todos os pagamentos são eletrônicos, pague essa contribuição, esses 100 euros, por exemplo, e se os pais dele oferecem 100 euros para ele, ele vai ser residente, não a pessoa que ajudou financeiramente. E também tem a pergunta sobre a possibilidade de pagamento de contribuições por partes. Provavelmente ainda não está previsto na lei, pode ter essa emenda, podemos pedir ao parlamento para que aprove essa emenda, mas existem umas certas dificuldades técnicas
porque vocês sabem que os bancos têm a comissão de cada transição, então existem essas dificuldades com uma série de países, por exemplo, a China, Irã, etc., com a transferência dos meios financeiros. E, na verdade, não é muito cômodo para o nosso Ministério das Finanças. Então, por isso, ainda esse regime de pagamento parcial não foi solucionado. Mas eu acredito que a administração e o parlamento vão achar um meio de resolver esse problema. O Bendel, o senhor Bendel, vice-speaker do parlamento nosso. Senhor Bendel, você tem várias chances de falar comigo sem ocupar o tempo dos outros residentes que não têm essa possibilidade. Então, eu vou responder a sua pergunta depois. José, da França, pergunta quais são as profissões que são requisitadas na Asgardia. Muita gente acha que asgardianos são as pessoas que trabalham na área de IT, tecnologias, que trabalham na área de exploração do espaço. Não, não é assim. Muita gente tem profissões livres, artistas, designers, programistas também, obviamente, mas qualquer pessoa mesmo interessada em espaço, mas que não tenha nada a ver com o espaço, mesmo assim pode ter uma profissão. Nós publicamos uma revista, uma das melhores revistas nessa área, que se publicam poetas, escritores, são as pessoas que não têm nada a ver com o espaço, mas são românticos espaciais. Então, qualquer profissão que pode ser digitalizada está requisitada na Asgardia. E a quantidade dessas profissões vai crescer a cada ano. Me perguntam sobre a introdução das tecnologias da energia zero. Eu entendo que é alguma coisa sobre a Ecotesla. Eu não sei nada sobre isso, então não vou mentir. Inara Tabir, da Alemanha, residente da Asgardia, podemos lançar uma universidade internacional para preparar asgardianos para a vida futura? Não só podemos, mas nós estamos obrigados a lançar, a criar. Mas eu já respondi a pergunta sobre a educação, sobre o ensino. Inara, por favor, faça sua sugestão. Nós vamos criar uma Academia das Ciências Asgardiana, no âmbito da qual vão ter universidades, vão ter ensino à distância e todas as tecnologias modernas nessa área. Mas quando vai acontecer isso? Daqui a um semestre, daqui a um trimestre? Ninguém sabe. Ainda não tem nem os projetos que nos apresentaram. Se você apresentar esse projeto dessa universidade e apresentar esse projeto ao nosso ministro da Ciência, senhor Flores, que agora vai entrar na administração e que trata dos problemas de criação da Academia das Ciências da Asgardia, isso vai ser muito bom. E Alexander, da Rússia, pergunta sobre o prazo de serviço do satélite que está no espaço agora, se esse prazo é limitado. Sim, o prazo do satélite é limitado, eu acredito que vença em 2021. Depois disso, provavelmente vai ter prazo de garantia, pode ser que funcione mais tempo, mas eu já falei, nós estamos planejando passar essa fase de satélite e passar para a etapa do módulo. Nós vamos entender isso esse ano e acredito que eu vou dar essa boa notícia para todos os asgardianos esse ano ainda, falando que esse programa começou. Se nós, por acaso, não temos sucesso nesse processo, sim, nós vamos lançar mais 2 satélites em 2021, depois que terminar o prazo de funcionamento desse satélite existente. O senhor Anshuman, da Coreia da Índia.
Asgardiano, a partir de 2017, pergunta se o Asgardia vai para Marte. Sim, Marte, o objetivo da Asgardia não é só ida. A primeira etapa é a criação de arca terrestre. Segunda etapa é arco luar na órbita e não na superfície da Lua. E terceira etapa, a final, é a criação da arca estelar, Star Arc, cujo prazo de atividade é acima de 50 anos. Então, nesses 3 estágios, nós vamos continuar trabalhando para a continuação da população humana. E nós temos que determinar a quantidade mínima das pessoas que temos que ter para garantir esse voo espacial. Jun Qinshi de Taiwan diz que não consegue achar documentos da Asgardia em chinês. Quando vai ter versão em diferentes idiomas. Sim, é um grande problema para a Asgardia, e esse problema tem um caráter financeiro, ou seja, o orçamento da Asgardia não é tão grande para desenvolvimento rápido desse estado jovem. Por isso, hoje, infelizmente, nós temos a página só em inglês. Pelo que eu saiba, nos próximos tempos nós vamos ter espanhol também e russo, a versão em russo e em espanhol. Por que essas 2 línguas? Porque asgardianos votaram e escolheram 12 línguas nas quais eles querem falar, quais são as línguas oficiais. Cerca de 60% dos asgardianos escolheram inglês. E depois, segundo lugar pela quantidade, espanhol, russo e inglês são 2 línguas oficiais da Estação Espacial Internacional. Por isso, são essas 3 línguas que foram escolhidas, e vai ter em inglês. Com certeza, chinês, que é uma das línguas, das 12 línguas da Asgardia, também vai ser, a página vai ser traduzida para chinês. Eu não sei quando exatamente, mas durante um ano, com certeza. Konstantin Grigoriev pergunta porque na rádio e na televisão, diferentes países nunca falam sobre Asgardia. Não é verdade, Konstantin. Eu dou várias entrevistas para diferentes meios de comunicação social, mídia. Mensalmente eu tenho agenda, tenho entrevistas para vários países, mesmo os países mais exóticos, que nós não esperamos ter alguma coisa publicada nesses países. Pode ser que você não encontrou, não tenha encontrado, mas realmente falam muito sobre nós. É o único país onde as pessoas ironizam sobre a gente é a Rússia. Nos outros países realmente publicam. Nós não temos muitos meios financeiros para promoção de marketing, em termos de marketing, mas mesmo assim nós temos muito prazer que os jornalistas, a comunidade jornalista publica muitos materiais sobre nós e se mostra muito interessado em Asgardia. Sobre desenvolvimento financeiro e econômico, veio muitas perguntas. Eu não quero parecer que nós usamos esse nosso encontro
Mas eu vou falar que nós vamos fazer tudo em termos de economia quando tivermos a quantidade suficiente de residentes. E, infelizmente, não pode existir sem contribuições. Do orçamento de 2019, que foi aprovado pelo parlamento, nós só recolhemos 12,8%, ou seja, o orçamento da Asgardia para 2019 foi cumprido em menos de 13%. Esse ano já foi recolhido já 12%, e isso dá uma certa esperança que uma parte do orçamento nós vamos conseguir cumprir esse ano, mas não se fala agora de algum desenvolvimento econômico e financeiro com esses números tão baixos. Até que não tenha uma harmonia dos residentes asgardianos. Para cumprir o orçamento desse ano, nós precisamos cerca de 150 mil residentes. Então, asgardianos, moradores da Terra, virem asgardianos. Tem uma pergunta: como você vê um asgardiano ideal? Asgardiano ideal é um morador de terra ou uma pessoa independente, livre, que quer ter um futuro maravilhoso para si e para a humanidade em geral, como uma comunidade única. E também me fizeram muitas perguntas sobre o coronavírus. Eu estou tossindo não por causa do coronavírus, eu tenho a voz rouca por falar durante uma hora. Eu não quero ser politicamente incorreto, porque esse tema é abordado por todo mundo agora, mas eu estou lembrando a minha infância. Sempre a minha mãe me falava: lava as mãos antes de comer. É só agora que nós lembramos que tem que lavar as mãos. E paracetamol é o único remédio que recomendam agora. E quando o médico fala para paciente com gripe, fala: toma os remédios e você vai se curar em uma semana. E se não tomar esses remédios, você vai se curar em 7 dias. Então, no meu ponto de vista, é a mesma coisa que está acontecendo agora com o coronavírus. Claro que todas as medidas que estão tomando agora são provavelmente necessárias, mas eu quero me dirigir aos asgardianos com essa ideia que o vírus realmente é muito perigoso, mas o que é mais perigoso é o pânico que envenena as nossas almas. Não entre em pânico e seja saudável. Provavelmente já estamos na hora de terminar o nosso live. Nós temos mais 2 minutinhos. Tenho uma série de perguntas pessoais sobre a minha biografia, etc. Tem muitas e muitas perguntas. Eu não vou responder hoje sobre isso. Hoje falamos mais sobre Asgardia como um estado. Se os nossos ajudantes vão falar que realmente essa tentativa foi bem sucedida, nós vamos continuar. Me perguntam de que você tem medo. Eu tenho medo de aranhas. Eu tenho medo de todas as aranhas, até as pequenas. E não tenho medo de mais nada. Então, eu quero terminar o nosso encontro de hoje com o nosso lema: uma humanidade, uma comunidade. Abraço a todos. Muito obrigado por atenção. Até logo. До свидания.